Muito bem, vamos continuar aqui gravando. Gravando não, né? Fazendo nosso projeto. Só eu que estou gravando, vocês não vão gravar nada. Fazendo nosso projeto aqui da página de notícias. E o que nós vamos fazer aqui agora? A terceira sessão, tá? E para essa terceira sessão, assim como nós criamos uma classe para a primeira sessão e para a segunda sessão, a gente pode criar uma classe aqui para a terceira sessão, tá? Então, na terceira sessão, a gente coloca essa classe aqui e a gente já pode começar a trabalhar. E a gente vai trabalhar fazendo o seguinte, ó, no CSS, ponto terceira sessão. E aí nós precisamos selecionar o seguinte, essa imagem precisa ficar do lado dessa div, né? Então essas informações aqui todas precisam subir para cá, né? Para esse lado aqui. E para isso a gente vai ter que, lembra que na maioria das vezes que a gente vai trabalhar com posição das coisas, a gente usa o display flex, né? Então aqui mais uma vez a gente vai trabalhar com o display flex. E o display flex precisa ser colocado para essa div aqui, ó. Essa div e essa div. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um sinal de maior e a div. O que isso significa? O sinal de maior significa que ele vai selecionar apenas as divs que forem filhas do elemento que tem a classe terceira seção. Nesse caso aqui, as únicas divs filhas são essas, essa e essa. Por quê? Essa div e essa div não são filhas. Elas estão dentro das filhas. Então, se a gente fosse pensar em parentesco de família mesmo, elas seriam netas, né? Então, para a gente selecionar só essas divs aqui, que são as filhas diretas, né? Filhas mesmo, a gente usa o sinal de maior. O que eu vou colocar aqui? Um display de flex. Ó, já veio para o lado, tá? E aí, para ajustar o alinhamento aqui do texto com as imagens, tá vendo que a imagem, o texto está começando aqui junto com a imagem, né? Mas ele precisa ficar alinhado no meio. Então, para alinhar no eixo transversal do flex, que é o eixo que está na vertical por enquanto, a gente usa o Align Items Center. Ó. E aí elas se alinham aqui no centro das imagens, no fim das contas. Aí a gente vai selecionar agora as imagens. Ó. Terceira seção, IMG. Eu geralmente não gosto de definir um valor fixo para a imagem. Então, até se a gente olhar ali em cima a imagem da primeira seção, eu defini uma largura de 100%. Por quê? Se a tela aumenta, a imagem aumenta junto, né? Isso é uma questão até de responsividade. Só que essa imagem aqui, ela precisa diminuir e a gente não vai ter um momento em que ela vai ficar de um tamanho diferente. Ela vai ter sempre esse tamanho, que é o tamanho de... Tamanho aqui, ó, 6.25 RAM, tá? E aí, para isso, então, o que a gente pode fazer aqui, na verdade, até para talvez evitar de colocar um tamanho fixo, é colocar um tamanho máximo. Então, max width, a largura máxima, é de 6.25 RAM. E aí a imagem, ó, ela só cresce até aqui. Não sei se existe a possibilidade de diminuir mais o site aqui, ó, mas se diminuir mais, a imagem também vai diminuir, tá? Mas acho que isso não vai ser muito possível, não. Não sei. Também não sei quais dispositivos, quais celulares têm ainda o tamanho de 320 pixels, né? Mas enfim. Existe também aqui um espaço entre a imagem e essa div aqui, né? Se a gente olhar aqui, vamos descobrir esse tamanho aqui, ó. O espaço tá ali do lado da imagem é de 1.5 RAM, ó. E aí a gente vai vir aqui então, dentro da terceira seção, sinal de maior div, a gente vai colocar um gap, que é uma propriedade do display flex para colocar espaço entre os elementos de forma meio que inteligente. A gente coloca um gap de 1.5 RAM. E aí ele coloca o espaço entre os elementos aqui. Beleza?
Existe também uma distância entre as divs, né? Ó, essa div tem uma distância dessa e também essa vai ter uma distância dessa. Vamos descobrir que distância que é essa aqui, ó. Ó, a distância é de 2 rem. Então a gente pode colocar nas divs um margin bottom de 2 rem. Ó, vou salvar aqui, ó. E já se criou o espaço aqui de 2 rem entre elas. Beleza? Agora vamos trabalhar nesses textos, nesses conteúdos aqui, ó. O primeiro conteúdo é esse 01, 02, 03, que é o strong. A gente colocou lá no HTML como um strong. Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Ponto terceira seção strong. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos descobrir lá o que tem que mudar aqui, ó. A cor é a cor silver, o tamanho da fonte é 2 rem, o line height 2 rem, tá? O font weight a gente não precisa mexer porque ele já tem ali o strong já é em negrito, né? E o font weight 700 é para negrito, então a gente não precisa mexer. Então vamos lá colocar ali, ó. Color var silver, font size de 2 rem, font weight também, não, font weight não, é o line height, né, a altura da linha de 100%, né, porque se eu colocar 100% ou 2 rem aqui, vai dar no mesmo, porque o line height é vinculado ao font size. Então, se o font size é de 2 rem e eu colocar um line height 100%, o line height também é de 2 rem, beleza? Embaixo disso, a gente tem o H2, né? Ponto terceira seção H2. E o que a gente vai mexer no H2 aqui, ó? O H2 tem um font size de 1.125 rem, tem um peso de fonte de 800 e uma altura da linha de 1.5 rem, tá? E a cor deles é o dark blue. Vamos ver se eu vou lembrar de tudo isso lá. Vamos lá, ó. Color var dark blue, font size 1.125 rem, font weight de 800 e o line height de 1.5 rem, se não estou enganado, né? Vou salvar aqui, ó, beleza, tá certinho já aqui. O que acontece? O strong e o strong tem uma distância entre ele e o H2. Porém, o strong é um elemento inline. Todo elemento que tem inline não dá para colocar margem nele, tá? Não funciona a margem nos elementos inline. E aí a gente vai ter que apelar, então, para colocar a margem aqui no H2. Tá? A gente coloca uma margem, pode colocar a margem em cima, né? Assim como a gente coloca a margem bottom, a gente também pode colocar a margem top. Então eu vou colocar um margem top aqui, ó, tem 0.75 aqui e 0.5 aqui. A gente pode talvez até arredondar tudo para 0.5, ou eu vou colocar, vou colocar tudo como 0.6, vai. Vou fazer assim, ó. No H2 eu vou colocar, para colocar margem em cima e embaixo, a gente pode usar margem block de 0.6 rem. Ó, se eu salvar aqui, já deu espaço ali. Então não ficou nem 0.75 e aqui também não ficou nem 0.56, né? A gente ficou num valor fixo. Agora falta aqui o parágrafo, né? Vamos ver aqui o parágrafo. O parágrafo tem um font size de 0.9375, um line height de 1.625 e a cor é o gunmetal, né? Então eu vou colocar aqui, ó, terceira seção P, font size de 0.9375 rem, o line height é de 1.625, será? Não sei, eu vou verificar depois. E a cor é var gunmetal. E aí, ó, vamos ver, ficou, deixa eu só conferir se é 1.625 mesmo, tá certinho. E aqui, ó, olha só,
por enquanto, a parte de HTML e CSS do mobile está aparentemente terminada, né? Ó, a gente conseguiu chegar aqui exatamente no resultado ideal, ó. Tá igualzinho, igualzinho. Só claro, muda aqui lá, tá em português e aqui tá em inglês, mas a página está igual. Então agora vamos fazer um commit. Git, deixa eu limpar esse terminal, né? Tá cheio de coisa. Git add ponto, git commit -m, e eu vou colocar aqui CSS básico completo. E eu vou fazer um git push. Beleza. Tendo terminado aqui, ó, agora nós vamos começar a brincadeira. Qual é a brincadeira? Olha só. Dentro do header, a gente vai ter esse menu aqui, né? Ó, este menu aqui. Este menu bem bonito aqui, ó. E é ele que a gente precisa criar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, dentro do header no HTML, a gente vai colocar um nav. Então, nav é a tag que a gente usa para colocar a navegação da página. É claro que essa navegação, como a gente não vai fazer várias páginas desse projeto, ela vai existir mais para a gente poder fazer um menu responsivo, tá? A gente não vai acessar nada dessa navegação aqui, mas ela vai ser útil para nós de qualquer jeito. O que eu vou fazer? A gente vai ter uma âncora, o endereço pode ser hashtag mesmo, porque não vai ter nada dentro dela. Na verdade vão ser 1, 2, 3, 4, 5 âncoras. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no final da linha desse A, Shift Alt e a setinha para baixo para duplicar, ó, 5. Então nós temos aqui, ó, vamos ver aqui, Home, Novo, Popular, Trending e Categorias. Vamos lá. Home, Novo, Popular, Trending e Categorias. Beleza, ó, criamos aqui, ó. É claro que o header está aparecendo aqui por enquanto, mas a gente já vai mexer nele. O nav, na verdade, está aparecendo ali por enquanto, mas a gente já vai mexer nele. Então, criamos o nav, beleza? E aí, vou fazer mais um commit, porque eu estava fazendo poucos commits, vamos fazer mais agora. Então, ó, git add ponto, git commit -m, criação da navegação mobile, git push. Beleza. Vou fechar aqui e a gente vem para o CSS. Aqui no CSS eu gosto de escrever as coisas na ordem que elas aparecem no HTML. Então, ainda que a gente tenha criado o nav agora, o nav está aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, ponto header traço mobile nav. Esse nav precisa ficar fixo aqui, né? Ele vai aparecer fixo na tela que o usuário escolher. Vamos ver se a gente escolhe aqui um iPhone, ó. Vou colocar um iPhone 14 Pro Max, por exemplo, ó. Esse é o tamanho da tela de um iPhone 14 Pro Max. E aí, esse menu precisa aparecer aqui do lado, né? Deixa eu diminuir essa altura aqui, ó. Vou deixar assim, ó. Então, esse menu precisa ficar fixo aqui nesse canto. Então, para ele ficar fixo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui um position de fixed, tá? Posição fixa. E aí, você percebe agora que saiu do fluxo da tela, né? Porque se a posição vai ser fixa, ele não pode ficar grudado junto com os outros conteúdos. Ele tem que ficar numa posição própria. A gente pode também colocar para ele um background color var almost white. Ó, beleza. Ele fica branquinho aqui. Para a gente conseguir grudar esse nav no lugar certo, ó, ele tem que ficar todo na direita e ocupar tudo, né? Então eu vou colocar assim, ó, right, que é direita, 0,
para ele grudar lá na direita, ó, grudou lá, tá grudadinho ali. Top, que é em cima, também 0 para ele grudar lá em cima. E aí, para ele ocupar a altura toda aqui, ó, height, vamos colocar de 100 VH. 100 VH é a altura da tela, né? A altura da tela toda. E aí, qual que é a largura? A largura dele a gente vai definir uma largura fixa, tá? A largura desse menu, desse nave é 16 rem. Então aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Width 16 rem, tá? Esse menu vai ter uma largura fixa. Beleza, ó, tá aparecendo ali. Vamos organizar primeiro aqui as coisas desse menu e aí depois a gente faz funcionar a questão de clicar e abrir, clicar e fechar, né? Até uma coisa que a gente pode fazer aqui agora é, quando abrir o menu, o body vai ter que se esconder aqui, né? O que a gente pode fazer para o body desaparecer? Ó, eu vou colocar aqui embaixo do body assim, ó, body, não. Eu vou criar uma classe, porque no JavaScript a gente vai ter que trabalhar com adicionar e remover classes do HTML. Vocês vão entender já já. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando o body tiver a classe menu open, que nós não colocamos lá, mas nós vamos colocar, então, ó, somente quando o body tiver essa classe menu open, ó, como vai ficar lá. O que vai acontecer? A gente vai criar um elemento antes, ó, before. Ó. Before, vamos lá, vamos por partes. A gente consegue criar, de dentro do CSS, elementos dentro do HTML. Então, o que vai acontecer? Em vez de a gente criar um elemento, por exemplo, eu podia vir aqui e criar uma div vazia e deixar ela aqui. Qual que é a questão? Essa div é sem utilidade, né? Ia ficar um código HTML aqui, vazio, sem utilidade nenhuma. Então, para a gente não ter que ficar criando elementos vazios, fakes aqui no HTML, a gente cria esses elementos através do CSS. Então, o before é um elemento HTML que a gente está criando, um fake element, um elemento falso, um pseudo-elemento, né, o nome certo. E esse pseudo-elemento, ele aparece antes do conteúdo do body. Então, se eu colocar aqui, ó, um content de sou um pseudo-elemento, ó. Nem sei se tem hífen aqui, ó. Cadê? Vamos ver se ele aparece em algum lugar ali agora. É 2 pontos, before. É isso mesmo. Ó, vou colocar a classe aqui no body, ó. Class menu open, ó. Tá vendo ali, ó? Sou um pseudo elemento. Então, esse elemento aqui, ele foi criado pelo CSS, tá? E ele só é criado quando o body tiver essa classe menu open, tá? E o que a gente vai fazer com esse pseudo elemento, ó? Deixa eu até deixar a classe aqui para a gente conseguir estilizar. O conteúdo dele é vazio. Aí, ele vai ter uma altura. Deixa eu colocar ponto e vírgula aqui, né? Ele vai ter uma altura. Um position absolute, que é uma posição absoluta, né? Ó, se eu colocar aqui uma cor, ó, na verdade, position absolute, uma altura de 100 VH, uma largura de 100%. E, ó, então, ele não está nem aparecendo, né? Eu vou colocar para ele uma cor que vai ser um RGBA 000.5. O RGB alpha é uma cor que tem transparência, né? Ó. E ele não está aparecendo aí nesse menu before, né? O menu open não está aparecendo. Ó. Se eu salvar aqui, ó, ele não surgiu para nós ainda. Deixa eu ver se eu mudar o position para fixed. Também não apareceu.
Vou deixar o position como relative mesmo. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui, ó. Deixa eu fazer uns testes. Não. Acho que 100% já resolve mesmo. E aí eu vou colocar um top de 0, um left de 0 e um z-index de 1. Vamos ver aqui, ó. Não está aparecendo ainda, né? Deixa eu até consultar aqui o que já foi feito, porque aí a gente não fica perdendo tempo comigo chutando detalhes que eu já me esqueci. Isso acontece, tá, gente? Normal. Esquecer detalhes é normal. Cadê? Vamos ver aqui. Eu não tô esquecendo nada. O position é melhor eu colocar o fixed mesmo. Ah, não é color, né? Eu não tô esquecendo nada. Eu só, em vez de colocar background, eu coloquei color, né? Pronto, ó, tá ali, ó. Tá vendo que escureceu a tela? Ó, e ele fica fixo, né? Ele tá aqui bonitinho. Então ele fica grudado. Se eu tirar esse z-index, eu não preciso nem colocar aqui, ó. Porque aí se eu tiro o z-index, ele não fica... Ele já fica lá no lugar dele, ó. Ele tá criado em cima de todo mundo. Se eu tirar o top e o left, vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu estou usando propriedade mais. Ó, tá vendo? Ó? Sem top e left, ele obedece aqui os paddings. Lembra que a gente colocou o padding no body aqui, ó? Então ele precisa ficar grudado, ó. Top 0, left 0, né? Top em cima, left na esquerda. Pronto, ó. Então a gente já tem aqui o mesmo efeito que nós temos no Figma, né? Acho que o do Figma talvez seja até mais escuro, né? Ah, é que o do Figma é essa cor aqui, o Dark Space Blue com opacidade. Então vamos fazer ela. Por que eu vou fazer? Vou usar, ó o truquezinho aqui, ó. Vou copiar essa cor e vou colar aqui, ó. Certo? Se eu deixar assim, ó, ele escondeu tudo. Se eu passo o mouse em cima da cor, eu consigo trocar aqui, ó, para RGB, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar RGBA. E aí eu coloco aqui o 0.5, ó. Que aí eu tenho bonitinho exatamente a cor do Dark Blue, só que agora com alpha, né? O alpha é essa questão da opacidade. Por garantia, lá no nosso nav, cadê, ó? Header nav, a gente coloca um z-index, porque ele tem que aparecer em cima de tudo, de 999, para nada aparecer em cima dele, tá? Então o z-index é o quê? Lembra da matemática lá, ó? Eixo x, eixo y, o eixo z é a profundidade, tá? Então, quando a gente coloca z-index 999, ele vai ficar por cima de todo mundo, é a profundidade na tela. Então, z-index é profundidade, 999. Quase que eu me perco no meu raciocínio. Vamos lá, ó. Falta aqui um botão dentro desse nav que eu esqueci de colocar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botão que vai ser uma imagem que vai vir de Assets, Images e é o Icon Menu Close. Ó, então, ó, ícone de X para fechar o menu. Apareceu lá o nosso menuzinho. E é bom que a gente já estilizou no header, ó. A gente já estilizou o button, né? Então os dois botões já receberam aquele estilo para não ter aquele fundo cinza e aquela borda feia lá. Vamos mexer aqui no nav ainda, ó. Eu vou colocar aqui um display de flex e um flex direction de column. Então o display flex, ele faz todo mundo ficar na mesma linha. O flex direction column vai fazer todo mundo ficar um embaixo do outro. Ó. Se eu salvar aqui, ó, pronto, tá um embaixo do outro ali. E o botão está no centro. Por que de acho o botão está no centro? Vamos descobrir aqui, ó. O botão está ocupando a largura de tudo, tá? Então eu vou fazer aqui o botão, ó, eu vou colocar aqui um width de fit content, ó. Isso, pronto.
que é fit content? A largura dele vai ser a largura do elemento que tem do elemento que tem dentro, ó, do elemento que tem dentro dele, que é a imagem, tá? E aí ele fica bonitinho do tamanho certo. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, o botão tá bonitinho desse tamanho. O botão, vamos ver aqui, ó, o button, esquisito, né? Ele tá mostrando o button do outro lado, mas tudo bem, vamos lá. Aí, deixa eu fazer o seguinte, ó. Esse botão precisa ficar do lado completamente oposto, né? Ele precisa ficar lá do outro lado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, ponto header mobile nav button. E aí eu vou colocar para ele vamos ver se isso vai funcionar, um margin left de alto. Vamos ver se isso vai. Foi, beleza. Então, o margin left de alto, ele vai calcular automaticamente o espaço que ele precisa para ficar do lado extremo oposto, né? A gente podia usar aqui até uma propriedade do Flex, que é o align self ou justify self, né? Acho que aqui teria que ser o justify. Não, teria que ser o align self. Align self no flex end. Acho que vai manter a mesma coisa. Deixa eu ver. O align self é uma propriedade do flex, tá? Então tanto faz. Se você usar o margin left alto ou align self flex end, vai funcionar do mesmo jeito, tá? São duas propriedades que funcionam iguais nesse caso. Aí nós temos um padding aqui, ó, de 1.3 nas laterais e 1.7 em cima, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu até ver aqui, aqui dos dois, 1.5 na verdade, né? Eu vou colocar 1.5 em tudo, um padding de 1.5 em tudo. Então, cadê? Lá no header mobile nav eu vou colocar um padding de 1.5 RAM. Ó, salvei. Beleza. A distância do botão para a primeira âncora do menu é de 5 RAM, né? 5.4 RAM. Eu vou colocar 5.5, vou arredondar. Então eu vou colocar um margin bottom. Não, na verdade não, o margin bottom não é aqui. Margin bottom é no button. Margin bottom de 5.5 RAM, tá? E aí, para os botões aqui do nav, a gente pode colocar uma distância inteligente. Lembra do gap, que a gente está usando display flex, né? Então a gente pode colocar um gap de 1.5 RAM, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Gap de 1.5 RAM. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Ah, funcionou. Deixa eu só comentar aqui para eu ver uma coisa. Só que se eu colocar o gap, ele também usa o gap no botão, né? No X. Então aí a gente poderia diminuir a margem para 4. Porque aí tem 4 RAM de margem mais 1.5 RAM do gap, né? E aí resolve aqui o nosso problema aqui da altura, tá? Da distância. Para ficar a distância igual ao do Figma. E aí agora a gente tem que selecionar essas âncoras, né? Tem que estilizar porque não vai ficar esse negócio azul ridículo aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o ponto header mobile nav A, que são as âncoras, e eu vou colocar, primeira coisa, text decoration none, para tirar o sublinhado. Segunda coisa, a cor aqui, ó, a cor é o dark blue, font size de 1.125, line height de 1.5. Então, ó, color var dark blue, font size de 1.125 RAM, line height de 1.5 RAM. Ó. Beleza, já melhorou ali, hein? Tá melhor, bem melhor. E aí, acho que nesse menu é isso, né? Ó, pronto, tá resolvido. Como que eu faço para esse nav desaparecer? Colocar para ele um display de none, ó.
Pronto, sumiu nave. Beleza? Então, nave aparece, ó, some o display none e aparece o nave. Agora, a gente precisa controlar isso com JavaScript. Então, antes de fazer o JavaScript, deixa eu dar um clear aqui de novo. E vamos fazer um git. Git ponto, git commit -m. Eu vou colocar aqui estilização do nave mobile. Eu coloquei got, né? Não é Game of Thrones, não. Git commit -m estilização do nave mobile. Pronto. E um git push. Beleza. Vou acabar esse vídeo por aqui. Já tem meia hora. E aí no próximo vídeo a gente faz o JavaScript. Beleza? Falou!